Aldemir Martins, ele foi um nome importante para o mercado de artes do Ceará, porque ele lançou a visão do Brasil e do mundo para o Ceará. Ele foi um cara que saiu daqui e fez sucesso em São Paulo, em Veneza, e que sempre com uma temática bem nordestina, sempre com os desenhos dos cangaceiros, das rendeiras, das frutas nordestinas, da flora nordestina, e inaugurou para o mercado, eu acho que essa temática nossa. E é importante porque ele já muito jovem, já se estabeleceu na carreira e ganhou notoriedade. As obras deles ganharam valor artístico, né, de mercado também. E junto com ele vieram uma escola de outros artistas, né, que também seguiram seus passos, né? O Aldemir Martins fundou a ASCAP junto com Antônio Bandeira, mas Antônio Bandeira fez mais sucesso na Europa, enquanto Aldemir Martins ele fez uma carreira realmente nacional e sempre com os olhos no Ceará. Acho que o mérito está aí. Os artistas cearenses hoje conseguem um pouco mais de notoriedade, um pouco mais de valor no mercado, devido ao que o Aldemir Martins conseguiu trilhar naquela época. O Aldemir Martins trabalha as temáticas nordestinas e deixou elas impregnadas no imaginário popular. Ele pintou o sol do Nordeste, deixou ele famoso na abertura da novela Gabriela. Ele conseguiu pintar os cangaceiros, as frutas, as flores do Nordeste, num alegre colorido que quando você pensa no cangaceiro, quando você pensa nas praias nordestinas, nas paisagens, a imagem da obra do Aldemir Martins vem à nossa cabeça. O trabalho do Aldemir Martins, ele é muito colorido, ele inspira uma alegria, ele provoca um sentimento de pertencimento. É um trabalho que está muito, muito presente aqui nas coleções e nas casas aqui no Ceará, em Fortaleza. E também presente em muitas coleções nacionais. O Aldemir Martins inspira essa cearensidade, sabe, nas artes plásticas. E de uma certa forma, ele ajudou a quebrar aquela barreira entre a arte intelectual e o público, tornando a arte dele mais assimilável para os leigos, né, mais acessível de entendimento. Ele conseguiu realmente deixar as imagens dele próximas do público. Não basta ser bom para fazer sucesso, tem que também tá no lugar certo e na hora certa. Bárbara, flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar, do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar, pelo porvir. Bárbara, ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu pai. Ai, ai, meu padim, Cisso. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim, Cisso. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Bárbara, olha esse chão como é seco o sertão do sem fim. Lar de Raquel de Queiroz e do Patativa do Cariri. Berço do cego Aderaldo e do tal do amor de Peri Ceci. Luz de Delmiro e Evaldo Gouveia, candeia a reluzir. Bárbara, ouve essas ondas de Jericoacoara e Aracati. Olha esses gatos pingados pintados por mestre Aldemir. Ouve Humberto Teixeira, o doutor do Baião, no bandolim. Bárbara, olha essa flor que é da cor da flor do alecrim.
Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Bárbara, veja o clarão dessa luz, redenção dos Martins. Bárbara, luz de Bezerra, que trouxe pra terra o fim do fim. Bárbara, onde Iracema, graúna do sol, Curumim. As faustas águas do Nilo, que é o Jaguaribe daqui. Terra judia, cigana, versão carcamana de pré-pichim. Fogo de berço arabesco, afresco de pilim-pim-pim. Água canoa das fontes dos verdes portais do Fortim. Bárbara olha pro Crato, a princesa de trança e Transilim. Ai, ai, esse povo mestiço. Nascido pela Engazeiras, criado no oco do mundo. Meus sonhos descendo ladeiras, varando cancelas, abrindo porteiras, sem ter o espanto da morte, nem do ronco do trovão. O sul, a sorte, a estrada me seduz. É ouro, é pó, é ouro em pó que reluz. A arte nunca mais seria a mesma. Num mundo conturbado pelo progresso e pela guerra, a resposta veio em quadros, esculturas, filmes, na música. As obras vinham livres de amarras, desafiando a perspectiva e a beleza clássica. Pablo Picasso e Georges Braque ousaram desconstruir a realidade com seus cubos, volumes e geometrias. Era o século XX pelo olhar das vanguardas artísticas. O Brasil recebia os novos ventos soprados da Europa e criava suas próprias revoluções. Na Semana de Arte Moderna de 1922, a experimentação deu o tom. O maior desenhista do mundo é o Aldemir Martins, até hoje. Continua sendo um cearense de Engazeira, para você ver como é a sua, né? Um grande artista que também engrandeceu a história da arte no Ceará. Vindo lá do interior do Ceará, lá de Engazeiras, lá por lado do Juazeiro. Meu avô era bravo pra caramba e a minha avó era 100% índia tapuia, que é onde o Aldemir parece. O Aldemir é a cara da minha avó, que é uma índia mesmo. E o Aldemir, se ele vai para o México, ele é índio mexicano. Se vai para o Japão, é de Okinawa. Bota um kimono nele e vira índio em qualquer lugar que ele vá. Por força da mudança do pai, com a família, se estabeleceram aqui em Guaiúba, depois passaram para Pacatuba, onde o Aldemir completou a infância dele. E era um menino comum, não é? Que desenhava nas calçadas da estação ferroviária, com cacos de telha e pedaços de tijolo. De 6 anos vim para o colégio cearense para poder fazer aquilo que se chamava naquela época preparatório para o colégio militar. Começou, digamos assim, a se formar como artista. Ele gostava de desenho, de pintura, mas foi no Exército. Ele serviu o Exército juntamente com Antônio Bandeira.
E ele disse que logo percebeu que um lugar bom dele ficar era no departamento de desenhos e pinturas que havia lá, de fazer cartazes, não é? Tabuletas e essas coisas. E no quartel ele disse que essa era uma posição, de uma certa maneira, cômoda para ele. Chegou a ser cabo, né? Era o artista cabo. Por conta disso, ele teve uma graduação bem maior e escapava de muitos problemas porque já era o cabo. Ele serviu o exército em 1941, 42, 43 foi aberta a SCAP, né, que era a Associação de Artes Plásticas do Ceará. Então nessa época era ele, Barrica, Mário Barata, Estrigas. Estava na companhia do Bandeira, Barbosa Leite, o próprio Raimundo Selva, que era de uma geração muito anterior e de grande prestígio e de grande projeção artística, era companheiro. Era muito pobre, então ele não tinha muito recurso. Os desenhos dos anos 40, eles são feitos em papel de pão, sabe, papel ruim, com lápis. Ele desenhava, mostrava as pessoas e fazia uma pergunta que ele me disse clássica, né? Você acha que eu devia continuar desenhando? Ele disse que todos diziam, mas claro, você tem que continuar desenhando. Então, me compre, porque se você não me comprar, como é que eu vou continuar desenhando? Logo depois do final da guerra, se criou um clima de euforia. Os artistas acreditavam que era possível se viver de arte, né? Então o Aldemir desceu, né, para o sul, né? Um amigo comprou uma passagem de navio, ele veio para o Rio de Janeiro, foi trabalhar lá com o Di Cavalcante, fazia o fundo do quadro do Di Cavalcante, ele e o Bandeira. Eles tinham um terno só. Então, quando o Bandeira, que era duas vezes o tamanho do meu pai, chegava, ele pegava o terno e saía. Que é justamente a resistência. O Estriga seria um descendente português, o Bandeira um afro-brasileiro e o Aldemir um mestiço de índio com brasileiro. Esses três juntos é a base do movimento do Ceará. E o Sérvulo Esmeralda, que seria mais um descendente português, né? O Rio de Janeiro era o sul, né? Era o sul, era a capital federal. E o Aldemir era muito mulherengo, né? Como reza a lenda, como eu também vi. Então, ele, no Rio de Janeiro, ele falou assim, eu ia cair na vida, não ia trabalhar. Então, ele resolveu vir para São Paulo. Chegando em São Paulo, o dinheiro que tinha no terceiro, no quarto dia acabou. Ele ficou num pensionato, fez amizade com uma mulher lá do pensionato e tudo, mas o dinheiro acabou, a mulher disse, olha, eu posso guardar a sua mala, mas não posso lhe hospedar mais porque você não tem dinheiro para pagar. Então o que é que acontece? Durante o dia ele passava o dia na praça, desenhando, e de noite ele muitas vezes quando fechava, calava a véia, deixava ele entrar e dormia lá, botava um negócio e ele dormia lá no chão. O final da Segunda Guerra Mundial deixou traumas em diversas nações e um assombroso saldo de 70 milhões de mortos. Para os sobreviventes, restou um mundo dividido por rancores e punições. Mas duas nações emergiram como vencedoras: os Estados Unidos e a União Soviética. Do lado capitalista do globo, as promessas eram de progresso e bem-estar. A industrialização apresentava maravilhas como carros mais potentes, eletrodomésticos e a magia da televisão. No Brasil, a TV chegou em 1950, com as transmissões da Rede Tupi. Era o caminho sem volta da mídia audiovisual feita para milhões. Em determinado
dia estava naquele dia que estava pra lá, já tinha mandado a acordada meio escrota, nem café tinha dado a ele. Se levantou e correu, foi lá para a praça desenhar. Ele estava desenhando, vinha passando aquele cidadão. Esse cidadão, ele me disse que já tinha passado 2 vezes e olhado para as coisas dele, né? Nesse dia ele parou. É para vender, eles? Dependendo, é para fazer qualquer negócio que eu estou precisando. Você tem quantos aí? Isso. Deve ter uns 10 aqui, 12, mas eu tenho mais na pasta, ali na pasta. Deixa eu ver os que você tem aí. Ele disse que tinha quase 30 desenhos. Aí quando chegou, que mostrou pro velho. Aí quando o cara olhou e disse, quanto é que você dá a todos? No dinheiro agora. Ele disse que não tinha noção ainda, porque não tinha vendido quase nada, um aqui, outro acolá. Aí pediu uma quantia lá, X, né? Disse, eu dou tanto. Aí o senhor disse, tá fechado, tá bom. Eu quero todos. Eu conheci meu pai com 12 anos de idade. Eu sou fruto do primeiro casamento com a Amélia. E minha mãe, por conta dele ter se casado com a minha madrasta, a mãe da Mariana, Dona Cora, brigou com ele, foi para o Rio e me levou. Quando nasceu a minha irmã, em 58, minha madrasta, Dona Cora, muito ajuizada, falou assim, mas agora essa menina aqui tem um irmão e você precisa encontrar o seu filho que está lá no Rio e trazer ele para São Paulo. Aí meu pai foi até o Rio de Janeiro, me trouxe para São Paulo e a gente se conheceu. Aquele velho índio chorando na minha frente, eu não entendia nada direito. E vim para São Paulo, ficar com ele, conheci a minha mãe, foi quem me ajudou bastante, a Dona Cora. E aí o Aldemir disse que com esse dinheiro, deu para pagar logo 2 meses de pensão, né, lá e tal, ficou, e o velho no outro dia passou de novo, ele já tinha produzido mais uns 6, aí o velho comprou de novo. Quando foi na outra semana, o velho contratou ele para o jornal. Ele trabalhou na montagem da primeira Bienal de São Paulo. Eu me lembro bem ele contando que ele abriu a caixa da Guernica a martelo. Nós trabalhamos, o Aldemir trabalhou fazendo uma montagem e pediu que eu ajudasse, então eu fui lá e ajudei nessas montagens da primeira Bienal. Ele disse que a Guernica estava no chão e ele abriu batendo assim com o martelo. Hoje seria uma loucura, né? Então, Aldemir aí começou já a ser premiado, começou a ser citado, começou a desenvolver a sua carreira, com prêmios, com participações importantes. Ele ganhou a Bienal de Veneza de 56, ele ganhou os Bienais de São Paulo também nos anos 50, 53, mas assim, no começo dos anos 50, ele já era um artista que estava ganhando prêmios, mas ainda não era muito famoso. Aí teve o prêmio da Itália, no começo dos anos 60, a gente passou 2 anos lá. Quando ele voltou, ele já estava passando do desenho para a pintura, sabe? Ele já estava desenhando esses quadros grandes, telas grandes, sabe? Não era mais sobre papel. O irmão dele era médico, foi secretário da Saúde no Maranhão, era um bem-sucedido. Meu pai não era bem-sucedido. Meu pai já tinha ganhado a Bienal de Veneza. O meu avô chegou para ele e falou assim, meu filho, agora que você já ganhou essa Bienal de Veneza, por que você não arruma um emprego aqui na prefeitura e faz isso aí no final de semana? Na hora que ele começa a pintar colorido, fica mais palatável, sabe? Fica mais popular, fica mais comercial a coisa, sabe? Fica mais fácil. E aí ele começa a realmente ter um salto de qualidade de vida mesmo, de dinheiro, de vender melhor, que vai ter o seu auge lá pelo fim dos anos 70. Ele era aquele cara espontâneo, além de ser artista, ele era comerciante, era aquele cara que vendia, você está entendendo? Ele vendia o produto, porque não adianta só você pintar, não adianta só você esculpir, não adianta só você... você tem que criar a coisa, você tem que passar à frente. Então isso eu achei, me encantei nele, foi nisso, foi ele saber fazer a coisa, ele ser o comerciante. Se popularizou à custa disso, mas com um trabalho bom.
dele. Então não há nenhum demérito para ele nisso. Ao contrário, ele conseguiu jogar o trabalho dele nos mais diversos meios de recepção. Ele falava assim para mim: Rubens, eu gosto mesmo de desenho. Ele falava isso para mim. Agora, a vida dele fez com que ele usasse tudo. Ele fez de tudo. Pintura, desenho, escultura, brilhantemente, entendeu? E as pessoas com o preconceito e a violência que caracteriza o meio artístico brasileiro o consideravam um ilustrador. Ele falava assim: eu não sou um dos maiores pintores do Brasil, mas desenhista, eu acho que eu estou entre os 10 melhores do mundo, porque o desenho era o forte dele. Ele sempre gostou de desenhar. O desenho ia com um vidro de nanquim no bolso e algumas penas, e ele ia trabalhar. Só uma pessoa de nível pode ilustrar a Geografia da Fome, pode ilustrar As Mil e Uma Noites, e ao mesmo tempo Canudos, Jorge Amado. Ele colocou as imagens dele nas novelas da Globo, da Gabriela. Foi a abertura que teve o maior sucesso em novela. Poucos artistas têm uma obra do Aldemir, que tem desde desenho, pintura, escultura, gravura. Foi um gravador, né? O Aldemir gravou com todas as técnicas. Serigrafia, estilogravura. Foi um trabalhador, o Aldemir trabalhava demais. Ele abriu um ateliê dele em São Paulo, e São Paulo então se apaixonou por ele. Era fila de gente comprando a pintura do Aldemir e encomendando também as pinturas dele. Fim dos anos 70. Tempo de regresso para os exilados do regime militar. Com a chamada abertura política, aos poucos o país voltava a respirar ares democráticos. Não demoraria até que a população saísse às ruas para pedir de volta a sua cidadania. Assim como a política, os costumes também estavam em transição. Os anos 80 celebraram a agressividade da cultura punk, transmutada na cena New Wave. As artes visuais se movimentavam no ritmo dessa nova cultura popular. A ordem era misturar, remixar, colar e referenciar, desconstruir. Meu pai chegava no ateliê às 9 da manhã, saía 1 para almoçar e voltava às 2h30, ficava até às 5, desenhando. O desenho tomava bastante tempo dele. Tinha hora para almoçar, vinha almoçar em casa, chegava atrasado, levava bronca da mulher. Chegava na hora, trazia comida, ia trabalhar de tarde, voltava de noite, jantava, ia ver o filme na televisão. Você, vamos dizer, marcasse um horário, você ia lá, ele descia do local onde ele pintava, vinha, tomava um café com você, um chá, ele atendia muito bem, batia o papo. Quando dessa hora dele trabalhar, ele dizia: rapaz, não leva mal não, mas eu tenho que trabalhar. Eu acho que você também. Então você tinha que pegar seu beco e seguir em frente, porque ele, na hora dele trabalhar, ele era muito profissional, você está entendendo? Era uma vida de família muito bem organizada. Minha mãe era de descendência alemã, assim, bem sargentona, organizava tudo na hora certa. Eu ia para a escola, meu pai ia trabalhar, a gente se encontrava no almoço, almoçava todo mundo junto. Agora, no meio da conversa era sempre, né, puxa, você viu que lindo, vai ter expulsão de fulano, Cicrano tá fazendo os quadros, é uma porcaria, Beltrano, mas Cicrano sempre diz que é bom, mas aí faz aquela borroqueira, mas isso é ótimo, e aquele fulano tá fazendo uns quadros lindos, quer dizer, sempre a conversa era muito sobre arte. Mas a vida era uma vida de um trabalhador normal. Geralmente, o normal dos artistas é que se produza 50 obras ano. Isso já é um artista de produção grande, né? Tirando algumas pessoas como Picasso, que tinha também uma energia enorme, né?
Mas o Aldemir, uma vez eu estive com ele lá e eu vi que ele tinha um contrato com a Galeria André de fornecer para a Galeria André 60 pinturas por ano. Foi muito generoso, ele, não só comigo, mas com todas as pessoas que cercavam ele. Muita gente que chegou do Ceará ou da Paraíba, ele recebia aqui, tome pincel, tome papel, tome tinta, se precisar vir aqui que eu pago o almoço. Então ele criou um núcleo de receber as pessoas que vinham tentar a vida em São Paulo. Eu me lembro do Aldemir mandando de São Paulo material de gravura, ferramenta, papel, né? Trazendo tela para os ex-colegas dele daqui, mostrando que a capacidade dele de solidariedade aos colegas era verdadeira. Influenciou muito o pessoal todo e ajudava. Ele tinha essa grande qualidade. Ele não se omitia de ajudar um artista. Ele estava sempre pronto. Eu aprendi tudo com ele. Tudo. Cor, desenho, tela, gravura em metal, álbum de pequena tiragem que eu acabei fazendo com ele. Tudo eu aprendi com ele. É um aprendizado total, porque ele não era um artista medíocre, mesquinho. Ele nunca ia sozinho para as empreitadas. Às vezes ele tinha um serviço, ele levava 4 ou 5 artistas para todo mundo ganhar junto, para ele não ir único e exclusivamente ele ganhar. Então isso aí foi recíproco, os outros artistas também chamavam ele, olha, tem um trabalho aqui para fazer para uma multinacional, aí colocava o Aldemir, o fulano, o Beltrano, quase todos os outros artistas. O Aldemir sempre foi muito generoso nisso aí. E isso aí criou um vínculo com as pessoas, né? Que o Aldemir, vamos lá que o Aldemir vai arrumar um serviço para a gente fazer. Era uma pessoa alegre, se dava com todo mundo. Chegava aqui, a primeira coisa que fazia era procurar os amigos para ir para o mercado, comer buchada. Tinha uma simplicidade assim, fora do comum. Não era assim vaidoso, era um pouco. Aí não se mesmava assim com a sua arte, com a sua coisa. Aquilo para ele, acho que já era tão natural. Ele era muito conhecido, Aldemir Martins. A gente andava com ele a pé, às vezes nós nos encontrávamos e ele me levava para almoçar em casa dele. Aí no caminho nós íamos a pé, íamos conversando e ele ia encontrando 1000 pessoas que falavam, ô Aldemir, como vai? Nós temos aqui um dos maiores pintores da atualidade do Brasil, por favor. Chegou uma senhora, a Donoca, parou lá naquela época com o motoristão e tal, chegou, Aldemir, foi apresentada uma madame que ele tinha feito uns quadros, a mulher gostou. Eu queria muito que você pintasse um quadro para mim, mas eu não queria nada do que você... Aí ele foi lá mostrar o que tinha tudo, a réia não quis nada. Disse, não, eu sou moça velha, eu tenho uma coleção de gato, eu sou doido pro gato. Eu queria que você pintasse um gato para mim. Qual é a cor do gato que você quer? Eu disse, eu quero uma tonalidade de azul e tal. Aí deu mais ou menos a ideia. Pronto, você me paga, fez o recibo, tal dia você vem pegar. Passou o recibo para a senhora passou o dinheiro, bom, e pintou o gato. Ele me disse que pagou. No outro dia o gato já estava pronto. A velha passou 2 semanas para ir buscar o gato. Durante essas 2 semanas que ela não foi pegar o gato, ele vendeu 14 gatos, inclusive o dela. Pararam mais de pedir gato. Mas isso foi também com galo, com cangaceiro. Cangaceiro ele não aguentava mais fazer cangaceiro. Cada cartucheira daquela no peito do cangaceiro me dava um trabalho. Aí o gato não, o gato era mais simples, ele fazia até gestual. Contagem regressiva para o novo milênio. Mas o que aconteceria se o planeta fosse desligado da tomada? Os temores de um bug do milênio alimentavam a imaginação da sociedade conectada. Mas os verdadeiros perigos eram mais reais. O
O terrorismo mostrou sua força com os ataques às torres gêmeas do World Trade Center no fatídico 11 de setembro de 2001. A primeira década do século XXI teria várias outras crises, colocando em xeque o poder e os desmandos do mercado financeiro. Nesse mundo globalizado, a arte se espalha pelas galerias virtuais e pelas ruas, na forma de intervenções urbanas que desafiam os gêneros e os limites das categorizações tradicionais. E o Aldemir, ele carregava o Nordeste com ele. Ele sabia que isso era importante, né? O Aldemir, ele estudava as nossas coisas. Ele estudava o mandacaru, o desenho do mandacaru. Ele olhava o mandacaru com o olhar de quem quer aprender o mandacaru, certo? Ele olhava as plantas daqui, os pássaros, né? E recriava. Ele não se limitava a fazer uma representação daquilo, uma reprodução, né? Quando ele incorpora o universo do cangaceiro, né? Ele entende a roupa, ele entende a sandália, ele entende de tudo isso. Era uma das pessoas de maior, digamos assim, cultura do universo simbólico nordestino que eu conheci. Tem tudo com o Ceará, se você for ver desde os cará que ele fazia, né, os tilápia, os caju, vamos dizer, os coquirá, as praias, até as mulheres, se você der uma olhada, as mulheres que o Aldemir desenhava, tem a ver com uma mulher cearense. Ceará, que eu adoro, que eu amo, e que eu levo para toda parte do mundo, vai na minha cacunda. O povo é preto e branco, sabe, o povo cearense é preto e branco, porque a roupa parada no sol, ela fica sempre branca. Se você pegar o povo do sertão, a roupa vai ficando branca muito rápido. E a pele vai ficando escura. Não interessa que a pessoa seja da raça mais branca que for, o sol é muito forte. Ele diz que a textura dele, ele aprendeu com as rendeiras, com o risco, com o trançado das linhas das rendeiras, né? Que o colorido dele, ele tira das manchas das frutas, da nódoa do caju, né? Então o Aldemir tinha isso, o colorido mesmo, ele aprendeu no furta-cor dos peixes. Na hora que ele pega a tinta, o que fica lindo mesmo são as frutas, sabe? É a manga, é a banana, é a graviola, é a siriguela, é a berinjela, sabe? Aí ele começa a fazer as flores, as coisas assim, sabe? O céu do Nordeste. Tanto que o sol dele virou aquele símbolo máximo, né, do sol do Nordeste. Ele fez o logotipo do sol do Nordeste. Que é cearense, bem cearense. Que ele sempre fazia questão de dizer que só tinha no Ceará. Ele contou uma vez que ele queria conhecer o Nordeste mesmo, né? E resolveu, saiu do Ceará e foi para São Paulo num pau de arara, para ver como era essa experiência. Isso ele já artista estabelecido, né? Reconhecido, né? Ele lia pra caramba. Ele estudou isso, ele era amigo do Antônio Cândido, ele era amigo do Jorge Amado. Você quer um exemplo de etnia maior que a Bahia? O Jorge Amado era mestiço, Mário Cravo, todos os grandes artistas brasileiros, o Portinari era amigo dele. O Flexo ele conhecia, um grande artista que veio da guerra. O Segal ele conhecia. Então, além de toda essa biodiversidade brasileira, ainda tinha os imigrantes da guerra. Ele tinha esse olhar altamente perscrutador da nossa realidade, né? Aldemir era um eterno aprendiz, olhando as coisas, estudando, aprendendo, um pesquisador permanente. Era muito estimulante. Era a maior característica, eu acho, do meu pai. Eu vi que ele estava morrendo realmente na hora que ele começou a se desinteressar em aprender.
porque até os 80 anos ele estava querendo aprender alguma coisa. Ele estava sempre interessado em saber, e se a gente viajasse para tal lugar? Será que é bacana? Como será que as pessoas comem na China, sabe? E ele foi para a China com quase 80 anos, ficou 2 meses viajando. Não gostava muito de falar sobre a morte. Ele pensava mais na vida, o Aldemir. Ele era um artista multimídia, ele fazia roupa, paródia, fazia escultura de acrílico quando o acrílico saiu. Esse é o motivo que eles falam que ele é comercial, porque ele era um cara que respeitava a estética do povo brasileiro. Então ele ia fazer cerâmica, estudava cerâmica portuguesa antiga, estudava cerâmica dos índios, não é? Aí o cara da USP fala, porque esse cara é um artista popular. Então ele é comercial, ele vende o trabalho. Me pergunto para você hoje, quem não vende o trabalho? Você conhece alguém? Eu não conheço nenhum artista que não vende. Eu vendo o trabalho. Quem não faz design? É a maior acusação que tem contra o Aldemir. Por que ele foi considerado um artista comercial? Porque ele fez prato. O que os designers fazem hoje? Me explica. Primeira coisa que eles fazem é coisa de cozinha. Desenha móvel. Por causa disso eles não são artistas. E essas coisas ficam esclerosadas na opinião popular. Eu fui numa grande feira de arte na Europa, fui ver a Arco e vi que os artistas do mundo estão fazendo skate, caixões portais, né? Então, brinquedos, né? E aí eu fico pensando, puxa, isso é uma atitude atual, contemporânea? O Aldemir fez isso há mais de 20 anos atrás, né? E foi muito criticado por isso, foi muito incompreendido por isso. Isto é arte folclórica, isto é arte do povo. Eu me pergunto, quem não é do povo? Os italianos que fazem arte abstrata não são do povo? Eles foram deslocados do povo italiano? Então é muito perigoso essa nomenclatura que a USP usa, porque ela é racista, cerceativa, excludente e, não sei o termo, mas ela mata a cultura do país. E ela está sendo usada oficialmente no Brasil. Isso que é mais grave. Se você penetrar em todo o conjunto da arte do Aldemir, você vai ver que grandiosidade artística que ele foi. Um artista, para mim, é aquela pessoa que percebe o mundo e faz o seu público também perceber. O Aldemir, ele ensinou a mim e creio que a todos nós a ver melhor o Brasil. O Brasil dos cangaceiros, das rendeiras, dos pássaros, dos bichos exóticos, né? E das mangas, dos cajus, né? Então o Aldemir, ele de um certo modo, ele conseguiu botar na arte dele a cor, o cheiro das nossas frutas, o barulho dos nossos pássaros, né? Aquele colorido extraordinário que ele via nos peixes, nas aves, na nossa paisagem, e de uma maneira agreste, firme, ele mostrou o Brasil pra gente. Chegou a esse nível, não foi com brincadeira, foi com trabalho, foi com empenho, né? Ele mesmo dizia, eu sou um funcionário, eu dou um expediente todo dia, pintando. Ele morreu pintando, entendeu? Poucos dias antes de falecer, estava trabalhando, produzindo no ateliê dele, pintando, entendeu? Era o que ele queria fazer, o que ele fazia, como eu estou te dizendo. Ele tinha a pintura, ele tinha o ateliê, ele tinha a arte dele como a sobrevivência à profissão, como médico, como engenheiro, como um jornalista. O nordestino é um cabra forte, um cabra que tem, né? Que tem garra para lutar. Eu acho que essa força nordestina o ajudou bastante.